O que fazer com uma criança de 5 anos com tendência suicida? Atendi a tia dessa criança no centro outro dia, mas não tenho muita experiência em orientação. Essa questão dos suicídios em crianças era uma previsão que está contida no livro Obras Póstumas. Existe uma mensagem de 1866 nessa obra, chamada Transição Planetária. E nessa mensagem, ela é um pouco longa, num trecho dela ele fala que no período da transição haveria tanta perturbação sobre a Terra que as pessoas perderiam o gosto pela vida. E isso seria tão acentuado, isso seria tão frequente, que nós iríamos ver coisas que nunca havíamos visto antes, como, por exemplo, o dom de algumas crianças perderem o sentido da própria vida e procurarem o suicídio em tenra idade. E você aí, Dejanira, está vendo uma situação desse tipo de crianças com esse tipo de tendência. O mais importante aí é tentar encontrar a gênese desse problema que essa criança está passando. Nós podemos ter, de repente, um problema de desajuste no campo emocional, porque essa criança se sente abandonada, rejeitada, ferida, desconsiderada, né? A gente não sabe a história familiar que ela vem, o que pode ter acontecido que justifique a criança ter o desinteresse pela vida. E aí, se você identificar isso, um psicólogo junto com um psiquiatra pode ser uma solução boa como uma medicação para tentar corrigir. Mas pode acontecer também de você se deparar com uma situação que não pode ser considerada estranha, que é o fato de que a família é plenamente saudável, os pais são amorosos, a criança não tem nenhum tipo de trauma, não existe nada, mas a criança tem tendência suicida independentemente do afeto que ela recebe. Por que isso acontece? Porque a alma é uma alma ferida. O espírito é um espírito profundamente angustiado por conta do passado. Pode ser uma alma suicida repetente, que retornou para a vida física e não está suportando a existência. Eu posso ter alguém que não seja suicida, mas que vem de graves conflitos do ontem e ela tenta fugir da existência. Ela tenta fugir. E aí ela vai procurar uma forma de tentar desaparecer do cenário dos chamados vivos. Precisa ter uma atenção muito grande, porque crianças que têm tendência a suicídio e até adolescentes, eles têm uma tendência de repetição. Se você tem uma criança que tem 5 anos e sinaliza a questão do suicídio, a atenção sobre ela deve ser dobrada. Deve verificar o que está acontecendo, até mesmo se ela não tem processos esquizofrênicos que justifica ela ter esse tipo de conduta, que às vezes pode acontecer, desinteresse, a desorganização emocional é tão profunda que a pessoa se desinteressa pela própria existência. Então, alguns casos de esquizofrenia podem produzir esse tipo de desinteresse pela existência, pela pressão que muitas vezes a pessoa pode achar que está passando, sem que ela seja até real, e aí o indivíduo não sabe lidar, ele surta e ele quer exterminar a própria vida. Tem que ter um cuidado redobrado, tem que cuidar efetivamente. Se possível, eu sei que a casa espírita está fechada, então você pode fazer o processo de orar por essa criança sistematicamente. As casas estão fechadas, mas nós não estamos impedidos de orar. Os grupos de oração não estão impedidos de funcionar. Então, a gente está com a casa fechada, ou às vezes a casa não está fechada, está entreaberta, né? Está entreaberta porque ela funciona assim, meio que precariamente. Então, você vai e pega os amigos e cria um grupo de oração. Você olha, todos os dias, nesse horário, nós vamos tirar meia hora, 1 hora para nós orarmos por esses nomes que estão aqui. E fazer essas correntes de oração. Orar pelas pessoas que estão mal, que estão problemáticas, que estão doentes, que estão enfermas emocionalmente, para que elas se equilibrem, para que elas consigam ter mais saúde emocional. Isso é muito importante no processo de reconstrução do equilíbrio desses indivíduos. E aí a gente vai fazer tudo que a gente puder. E Deus vai fazer a parte que é dele. Isso não é uma garantia de que o pior não venha a acontecer. Pode ser que venha a acontecer. Mas o importante é que nós tenhamos feito a nossa parte. O nosso fracasso não vai acontecer se aquilo que a gente desejar acabar não acontecendo. Ou seja, eu quero que não aconteça,
e algo acontece. A gente fracassa quando deixa de usar as ferramentas que a gente tem. A gente vai ter a oração, os cuidados, o zelo, tudo. Mas se a despeito de tudo que eu faço, o indivíduo envereda por uma porta que eu não consegui fechar e ele faz uma atitude equivocada, então a responsabilidade corre por conta dele. Mas se eu me descuido daquilo que eu deveria fazer, poderia orar, poderia cuidar, estar mais próximo, atender essas pessoas para que elas sejam mais fortalecidas diante dessa dificuldade grande que essa criança vai passar, aí vai ser um drama muito profundo. E só para você refletir, Dejanira, por que quem levou a criança foi a tia, não foi a mãe, não foi o pai? Então, pensemos nessas questões todas para que a gente possa imaginar que talvez a gente tenha uma alma muito sofrida por trás de ser apenas uma criança de 5 anos, mas um espírito velho que traz dramas profundos do ontem e que hoje a tia está levando a criança para a terapia.